temos refletido no livro de Atos dos Apóstolos e estamos no capítulo número 19. Atos dos Apóstolos, capítulo número 19. Te convido então a abrir a sua Bíblia. Atos 19, nós vamos ler o versículo 23 até o 41. Pedir ao meu irmão que gosta de diminuir um pouco esse ventilador, ele não vai deixar eu em paz. E Atos 19 é um capítulo com bastante temas atuais. Nós tratamos a respeito do batismo do Espírito Santo, quando lemos capítulo 19, 1 ao 6. Nós tratamos a questão da batalha espiritual dos demônios, quando lemos do versículo 7 até o versículo 22. E agora nós vamos tratar especificamente a questão da idolatria, olhando para o versículo 23 até o versículo 41. E no final eu espero que nós consigamos fazer a ligação daquilo que está no início do capítulo, que é o entendimento correto do batismo, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde ali alguns homens foram rebatizados porque não entendiam corretamente o batismo e não tinham sido batizados corretamente. Espero que entendamos plenamente que existe uma guerra espiritual e que os demônios atuam para realizar suas obras más e contrárias à vontade de Deus. E somente no nome de Jesus há poder suficiente para vencer essa guerra. Espero também que vocês entendam, ao final dessa mensagem, que a idolatria está ligada de forma muito próxima, muito constante à própria ação demoníaca, à própria ação dos demônios. A idolatria por si só é uma escravidão realizada pelos demônios para que as pessoas se mantenham naquela posição de afastamento de Deus. Espero então que nós, lendo o texto, entendendo o que está aqui apresentado, lá no final do texto possamos entender justamente essa escravidão causada por demônios. Vamos ler o texto então? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, leio a partir do versículo 23. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. Estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando um grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia, dizer que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito, e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é a Artemis dos Efésios! Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. Quando os judeus o empurraram para a frente, ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo.
Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: grande é a Artemis dos Efésios. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Artemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules, eles que se apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, amado Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir, Pai, que o Senhor nos dê discernimento da Tua palavra. Que cada homem e mulher aqui presente possa entender plenamente a Tua vontade. E entendendo, colocar em prática. Assim como nós lemos anteriormente, que o sacrifício vivo sejamos nós. E que tenhamos isso com ações, com a nossa prática diária, não apenas com a ideia. Em nome de Jesus, Pai, eu suplico que essa igreja ganhe maturidade, conhecimento do Teu amor, da Tua vontade, que sejam plenos da Tua vontade, Senhor Deus. Em nome de Jesus, assim oramos e agradecemos. Amém e amém. O texto começa falando que houve um grande tumulto. Um tumulto por conta do caminho. O caminho era como os cristãos eram conhecidos no primeiro século. Eles eram a religião ou o início de uma seita, a seita do caminho. Existem algumas hipóteses. Alguns dizem que o caminho é utilizado porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí aqueles que criam em Jesus, eles criam na seita do caminho. Alguns dizem que o caminho é porque Paulo dava um testemunho dele que no caminho para Damasco ele teve um encontro com Jesus. Então acreditavam, chamavam essa seita de caminho, porque no caminho para Damasco Paulo se encontrou com Jesus. Outros dizem que é porque essas pessoas estavam em constante peregrinação por conta das perseguições. Então eram pessoas que estavam no caminho, sempre andando, sempre em direção a um ponto, o qual eles procuravam encontrar ali um local para chamar de casa, de lar, mas eles estavam em constante movimento, sempre no caminho. Nós não sabemos ao certo onde se deu início a essa tradição, nem sabemos se isso é uma forma pejorativa de se chamar os cristãos do primeiro século ou não, mas era assim que eram chamados. Então fica claro aqui a identificação de que esse tumulto aconteceu por conta dos cristãos, por conta daqueles que professavam a fé em Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa importante da gente entender desse texto. Que acontece um grande tumulto, porque ali haviam cristãos, e esses cristãos estavam fazendo algo que fez com que aquelas pessoas da região criassem um grande alvoroço, criassem um grande tumulto. E verdade seja dita, irmãos, nós vivemos em uma sociedade, a sociedade do politicamente correto, onde os cristãos não passam nem perto daqueles que eram os primeiros cristãos. Estamos sempre preocupados com a opinião dos outros, sempre dispostos a agradar os outros, e ao menor sinal de tumulto, ao menor sinal de desavença, ao menor sinal de
de embate ou combate, seja por motivo da nossa fé ou do que cremos, nós damos um passo para trás e recuamos. Sempre os cristãos recuam, os cristãos do século atual. Se uma pessoa diz uma heresia, se uma pessoa diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, os cristãos, ao invés de dizerem você está errado, eles recuam. Se uma pessoa diz que Jesus não nasceu de uma virgem, como a Bíblia ensina, ao invés das pessoas dizerem você está errado, os cristãos têm recuado. Os cristãos têm aceitado aquilo que é conhecido como liberalismo religioso. O que é o liberalismo religioso? Os liberais, entre as várias coisas que eles dizem que Deus não é todo poderoso, que quando acontece um terremoto, Deus foi pego de surpresa, ele não sabia que ia acontecer, porque Deus não tem a possibilidade de saber de todas as coisas e nem o poder de impedir que elas aconteçam. E ao invés dos cristãos dizerem você está errado, adivinha o que os cristãos fazem? Vamos evitar confusão, vamos dar um passo para trás, não vamos falar a respeito, não vamos expor aquilo que cremos. Aliás, eu acredito, olhando para a nossa sociedade cristã nos tempos atuais, digo isso com tremenda e profunda tristeza, a grande maioria dos cristãos nem sabem o que está escrito na palavra de Deus a respeito do próprio Deus, o qual dizem servir. Se você disser para um cristão que Deus é todo poderoso, isso não significa nada para ele. Se você disser que Deus é onipresente, que Ele está presente em todos os lugares, isso não significa nada para ele. Aliás, há muitos cristãos desesperados em suas vidas, em sua rotina diária, porque não conseguem enxergar Deus presente em sua vida. O fato é que, olhando para o livro de Atos, para cada embate, para cada ida no tribunal, para cada tumulto, para cada sinal de perseguição, para cada pessoa, cada apóstolo que é levado ao sinédrio, para cada prisão, para cada castigo, chicoteada, para cada perseguição que é exposta, uma coisa fica clara: os primeiros cristãos tinham coragem de falar a respeito da sua fé. Eles não se intimidavam, não eram covardes. Não eram covardes como os cristãos da era atual, que para não ofender, para ser politicamente correto, não tem coragem de olhar para uma pessoa no ponto de ônibus, para o seu amigo de trabalho, para o seu filho, para a sua filha, e dizer para ele: você está vivendo em pecado, e isso está errado, isso não está de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Simplesmente recua. Aqui há um grande exemplo para nossas vidas. Se somos cristãos, se professamos Jesus como Senhor, nós devemos estar preparados e dispostos para ter embates e enfrentamentos, e nem sempre ganhar um tapinha nas costas com sinal de aprovação das outras pessoas. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção: você foi chamado, você foi convocado, você foi salvo para expor a glória e a vontade de Deus nessa terra, ainda que isso faça com que o outro sinta-se ofendido, ainda que o outro tenha que mudar as suas ações e as suas atitudes, ainda que você tenha que ser verdadeiro com a pessoa que está ao seu lado e dizer a ela: você está vivendo em pecado. Ainda que você tenha que ser verdadeiro com ela e dizer a ela: nesta maneira, desse meio que você está vivendo, você estará vivendo no inferno pela eternidade, porque somente isso vai lhe restar, porque a maneira como você vive está totalmente distante da vontade de Deus. A primeira coisa que eu faço então nessa noite é convocar você que é cristão a ter coragem de anunciar o Deus a quem você serve. E se você ainda não conhece o Deus a quem você serve, se você não sabe quem Ele é, eu te convoco a conhecê-lo. Eu te convoco a ler a Bíblia, a se voltar para a leitura da palavra de Deus. Eu te convoco a realmente olhar para as Escrituras e perceber quem é o Deus a quem você serve.
Porque boa parte dos cristãos ainda não sabem quem é o Deus a quem serve. Sabem de ouvir falar. Alguém me contou que existe um Deus, e esse Deus é assim, mas nunca experimentaram da sua presença em seu viver. Nunca experimentaram da sua presença na sua vida diária. Nunca tiveram um relacionamento verdadeiro com Cristo. Então, o primeiro convite meu que eu faço, olhando para esse texto, é esse: tenha coragem, não seja tímido, não se preocupe se todo mundo vai ficar te dando um tapinha nas costas ou vai se sentir feliz quando você falar a verdade que está escrita nas Escrituras. Jesus Cristo foi crucificado não porque ele contou mentiras, não porque ele era ladrão, não porque ele era homicida, mas porque ele falou a verdade. Ele apontou o pecado das pessoas e aquilo incomodou as pessoas. Porque ele agiu com amor, com tanto amor que ele chegou para as pessoas e disseram: vocês precisam mudar e servir a Deus. É necessário que vocês se voltem para Deus. É necessário que vocês amem a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E isso criou uma grande revolta naquelas pessoas que queriam mais a tradição, que queriam mais os seus hábitos e costumes do que a verdade que é revelada nas Escrituras. Os apóstolos fizeram o mesmo, continuaram com a mesma pregação que foi mostrada pelo Mestre, e isso desagradou. Isso fez com que eles fossem a tribunais, com que tumultos fossem criados ao seu redor. E muitos de nós cristãos hoje estamos preguiçosos, covardes, se intimidando pela sociedade, preocupados com o que os outros vão pensar de nós. Não é importante o que os outros pensam de nós, mas é muito importante o que Deus pensa a nosso respeito, o que o nosso Senhor pensa a nosso respeito. Isso deveria pesar muito mais do que o que alguém que não crê em Deus pensa a nosso respeito. Porque tem muita gente que não crê em Deus, não tem nenhum temor de Deus, tentando ditar regras, tentando ditar o costume, tentando ditar como os cristãos devem viver. Nunca leram a Bíblia, não sabem quem é Deus, mas tentam dizer como cada um dos cristãos deve viver. Isso é inaceitável. Se não for Deus a direcionar as nossas vidas, que não seja ninguém daí de fora. Que nós, como homens e mulheres que confessamos, que professamos a fé em Jesus Cristo, possamos nos voltar para a Escritura Sagrada e, preocupados em fazer a vontade de Deus, nos atendemos para essa vontade. A segunda coisa que fica clara nesse texto é que um senhor chamado Demétrio, ele estava muito preocupado, porque o seu negócio estava indo por água abaixo. O texto é claro em dizer duas vezes: um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-se com os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. Aqui mostram os ourives, aqueles que realizavam o trabalho de criar estátuas, imagens, ídolos, para que as outras pessoas adorem esses ídolos. E o texto afirma claramente que havia uma grande preocupação em Demétrio, a preocupação de perder a sua fonte de lucro. Ele não queria perder o seu dinheiro. E da mesma maneira, do mesmo meio, isso continua sendo uma constante na nossa sociedade. Em 1517 aconteceu um movimento chamado Reforma Protestante. Esse movimento, um dos seus pontos mais fortes foi lutar contra as indulgências, foi lutar contra a idolatria, foi lutar contra os símbolos religiosos que eram tratados com sacralidade e eram dados dinheiro, oferta, para que as pessoas se dobrassem diante desses símbolos religiosos. Isso vem de antes. Os ídolos já eram utilizados como meio de se obter lucro,
já no tempo do primeiro século, como relatado aqui. E isso continua acontecendo até os nossos dias. As pessoas buscando lucro continuam criando ídolos, imagens, estátuas para serem adoradas, imagens para serem beijadas, imagens para serem vendidas. O comércio de imagem continua forte, vai bem, muito obrigado. E cada vez aparece um ídolo, uma imagem nova. E eu quero destacar de forma muito clara aqui esse primeiro ídolo que aparece: o lucro, o dinheiro. E esse ídolo que distorce tanto o ser humano, que distorce tanto as pessoas. Os irmãos que estiverem preocupados com o horário podem ficar tranquilos, a gente vai até perto das 9, 8h15 ainda. Então a gente vai continuar olhando para essa questão de forma muito forte, porque a idolatria cria um grande problema no coração de todo ser humano, porque o ser humano é um constante buscador de ídolos, e se não é Jesus que ocupa o local, o primeiro lugar no seu coração, provavelmente algum ídolo vai ocupar. E o lucro, o dinheiro, ele tem uma força muito grande. Eu já disse aqui e repito: o dinheiro na Bíblia é falado como um daqueles que podem ocupar o local de Senhor no coração do ser humano. E quando o dinheiro ocupa esse local de Senhor no coração do ser humano, ele é chamado como Mamon, porque ele passa a ser um Deus, de maneira que nós podemos sim ter dinheiro no nosso bolso ou ter mamão no nosso bolso. E pasmem vocês, assim, a semelhança da religião católica romana, que tem a Aparecida do Norte aqui no nosso Brasil, e lá é uma grande fonte de lucro, de estátuas a serem vendidas, camisetas, amuletos e santinhos. Infelizmente, alguns que se chamam pastores, mas não são como lobos devoradores, que só visam lucros, também criaram os seus meios, os seus métodos de arrancar dinheiro da sociedade, de arrancar dinheiro por meio da fé das pessoas. Criaram até o chamado Templo de Salomão. Não é o Templo de Salomão, mas colocaram esse nome porque é um grande marketing. Utilizaram um nome que está relatado na Bíblia para dar esse nome a esse templo. E lá nesse templo continua se praticando as mesmas coisas igual a Aparecida do Norte, vendendo bugigangas, entregando coisas, fazendo promessas em nome de Deus, para então dizer que aquilo então é a vontade de Deus, quando na realidade estão visando somente o lucro, somente o dinheiro. Cada dia aparece uma Bíblia com um tema diferente. Bíblia da vovó, Bíblia do vovô, Bíblia da titio, Bíblia da titia. A Bíblia ainda é a mesma, não precisa ter mais um nome para vender mais. Camisetas, Deus é fiel, tudo Deus, uma atrás da outra, vendendo, querendo lucro. Amuletinhos, adesivos para carros, televisões, comprados canais de televisões, canais de rádio, tudo isso para vender mais fé, dar mais lucro àqueles que se chamam pastores, quando na realidade não são. Idólatras, alimentando a idolatria de outras pessoas, dependentes do lucro, alimentando a idolatria, visando ter mais lucro. Demétrios, falsos pastores, lobos em pele de cordeiro, pessoas irresponsáveis que não têm compromisso com a palavra de Deus. O seu compromisso é com o seu próprio bolso. Infelizmente, muitos chamados não são, se chamam assim, se auto-intitulam pastores evangélicos, quando na realidade não são. Estão roubando pessoas, quando pedem tudo aquilo que eles têm, quando por meio de palavras, por meio de convencimento, por meio da sua fala,
métodos neurolinguísticos buscam arrancar até o último centavo daqueles que são chamados de fiéis. Ladrões iguais àqueles que Jesus expulsou do templo. Pessoas que visavam somente o lucro. E ali por Jesus são chamados covil de salteadores, transformando a casa de Deus em covil de salteadores. Usam da fé, usam dos ídolos para obter lucro. E aqui está o segundo ponto importante para nós: não sejam enganados por estes que vendem a fé. Não se permitam ser enganados. E aqui vai o ponto principal para você prestar atenção. Quem é enganado por estes, são enganados por conta da sua própria cobiça. Porque cobiçam mais lucro, cobiçam uma cura específica, cobiçam algum tipo de prosperidade, cobiçam algum tipo de proteção especial de Deus, quando nada disso nos foi prometido. Aquilo que foi prometido a nós já recebemos. Que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e intercede por nós à destra de Deus Pai. E por meio da fé em Jesus nós temos a salvação. É esse o relato bíblico, é isso que foi deixado por Cristo e pelos apóstolos. Qualquer outra promessa em nome de Deus está simplesmente apelando para a sua própria cobiça. Se o que você tem desejo não é um relacionamento com Deus, relacionamento verdadeiro, se o que você tem em mente de relacionamento com Deus é alcançar os seus objetivos pessoais, você é um forte candidato a ser enganado por esses lobos devoradores. Então, primeiramente, tome cuidado para não ser enganado. Segundo, volte-se para a palavra de Deus. Tenha o conhecimento e entendimento correto de quem é o seu Deus, para que você não seja enganado. O texto vai continuar e vai dizer algo muito importante no versículo 26, para o nosso entendimento. Olha lá. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando um grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia, dizer que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Qual que é o conteúdo da pregação de Paulo? Vocês estão vendo essas imagens aí? Vocês estão vendo esse bando de ídolos que vocês estão criando? Vocês estão vendo esse bando de amuletos que vocês estão adorando? Essas campanhas, essas correntes, esse bando de bugiganga que vocês estão indo atrás? Isso não é Deus, não. Isso não é de Deus. Isso aí é coisa inventada por homem. O homem inventou isso aí. Sabe esse chaveirinho que você vai comprar lá, naquela chamada campanha do chaveirinho, que você vai pagar 300 conto? Isso aí é coisa feita de mãos humanas. Não é Deus que está nesse meio, não. Sabe a vassoura para você varrer os problemas da sua casa, que alguns dizem que vai acontecer? Você vai lá e paga 500 conto na vassoura? Isso aí não é de Deus, não, isso é amuleto. Isso aí são ídolos criados por mãos humanas, bugigangas espirituais, meios para se obter lucro. Sabe esses santinhos, essas imagens? Meios para se obter lucro. E a Bíblia deixa isso de forma muito clara para o nosso entendimento. Qual que era a pregação, o conteúdo da pregação do apóstolo Paulo? Está relatado na Bíblia, na palavra de Deus. O conteúdo era simples. Está vendo esses deuses, essas imagens? Isso é fruto do trabalho dos homens. Não tem nada a ver com Deus, são falsos deuses. Não é Deus isso aí. E a gente precisa ser liberto disso, desse monte de banduruqueira, desse monte de bagagem que os homens empurraram nas nossas costas e não são deuses, e não é Deus. Precisamos ser libertos disso. Muitos homens, muitas mulheres são escravos de imagens, de estátuas, de amuletos, da sorte, da proteção espiritual
daquele que se diz pastor, mas só quer arrancar o dinheiro dela. Tem muitos assim. Mas o conteúdo da pregação do apóstolo Paulo é libertador. A afirmação é clara, é categórica, não tem meio termo, não tem politicamente correto, ela é objetiva. Não são deuses esses ídolos, são falsos, fruto da imaginação. E aí eu queria demonstrar isso para você também. Queria que você olhasse na Bíblia e percebesse como a idolatria é algo ruim, é algo tenebroso, e como a Bíblia mostra isso do início ao fim. Eu separei 3 locais para nós olharmos nas Sagradas Escrituras, para que você se aprofunde nesse entendimento e talvez consiga até abrir os olhos de alguém que é escravo da idolatria, escravo de imagens, escravo desses amuletos gospel. Então a gente vai olhar primeiro no Salmo 115. Salmo 115, bastante conhecido por muitas pessoas, mas infelizmente muitos não se atentam para o que está escrito aqui. E eu farei a leitura do versículo 1 até o versículo 8, que diz o seguinte: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam às nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não falam, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que o fazem, e todos os que neles confiam. É a clara descrição de uma estátua, uma imagem à semelhança humana, com olhos, ouvidos, nariz, boca, mas nada pode fazer. E uma pessoa que se volta aos ídolos acaba se tornando igual a um ídolo. Não ouve a palavra de Deus, não vê Deus, não percebe Deus, porque está com os olhos fechados por conta da idolatria. Está como escravo daquele objeto. Por quê? Porque esse objeto não vai pedir mudança de vida. Por quê? Porque esse objeto não vai pedir que ele amadureça. Por quê? Porque esse objeto não vai pedir que ele glorifique a Deus que está nos céus. Vai deixar ele viver a seus belos prazeres, realizando as suas próprias vontades, segundo os seus desejos vai caminhar. E aí, em determinado momento, vai olhar para uma estátua e dizer: ó, como eu amo essa estátua. Essa estátua não vai pedir absolutamente nada, porque ela não pode falar. Os amuletos não vão pedir nada, porque nada eles podem fazer. Os adesivos, camisetas, tudo isso, esses bagulhos que não passam de amuletos, nada podem fazer por você. Nada pode fazer por aqueles que creem neles. O segundo texto que eu te convido a abrir está lá em Isaías. Isaías capítulo 44, a partir do versículo 12. Isaías 44. E aqui no capítulo 44 de Isaías vai demonstrar como é incoerente a criação de uma imagem, de uma estátua. Aqui vai demonstrar como é incoerente essa criação que é feita por mãos humanas e que nada pode fazer como ser humano. Acompanhe a partir do versículo 12. O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas, modela um ídolo com martelo, forja-o com a força do braço. Ele sente fome e perde a força, passa sede e desfalece. O carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz um esboço com um traçador. Ele modela toscamente com formões e o marca com compassos. Ele faz na forma de um homem em toda a sua beleza, para que habite num santuário.
ele derruba cedros, talvez apanhe um cipreste ou ainda um carvalho. Ele deixou crescer entre as árvores da floresta, ou plantou um pinheiro, e a chuva o fez descer. É combustível usado para queimar. Um pouco disso ele apanha e se aquece, acende um fogo e assa um pão, mas também modela um Deus e o adora. Faz uma imagem e se curva diante dela. Metade da madeira ele queima no fogo, sobre ela ele prepara a sua refeição, assa a carne e come sua porção. Ele também se aquece e diz: estou aquecido, estou vendo fogo. No restante ele faz um Deus, seu ídolo, inclina-se diante dele e o adora. Ora, a ele diz: salva-me, tu és o meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver, as suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Ninguém para pensar, ninguém tem o conhecimento ou entendimento para dizer: metade dela usei como combustível, até mesmo assei pão sobre suas brasas, assei carne e comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Irei eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinzas, um coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer: esta coisa na minha mão direita não é uma mentira. Lembre-se disso, ó Jacó, pois você é meu servo, ó Israel. Eu fiz, você é meu servo, ó Israel. Eu não o esquecerei. Como se fosse em uma nuvem, varri para longe as suas ofensas, como se fosse a neblina da manhã os seus pecados. Volte para mim, pois eu o resgatarei. Até aqui, irmãos, olha como é incoerente, olha só como acontece a idolatria. Um ser humano cria um ídolo, não é uma criação de Deus. É claro aqui no texto que foi um carpinteiro, que foi alguém que molda o ferro, um ferreiro, e essa pessoa que faz isso, ele fica doente, ele tem sede, tem fome. Foi um ser humano, não é um ser criado por Deus, não é um Deus. Mas mais que isso, o que ele faz? Ele pega um pedaço de madeira, um pedaço de ferro, ou um pedaço de gesso, atualmente, e aí cria uma imagem, a semelhança de um ser humano, e aí diz: essa imagem eu adoro. O mesmo gesso que está pendurado nessas paredes, a pessoa cria uma imagem e beija os pés. A mesma madeira que é usada para aquecer no fogo, para alimentar o fogo, a pessoa pega e diz: ele é o meu Deus. É incoerente. E não para pensar porque está cego. A palavra de Deus diz isso. Está iludido o seu coração. Seu coração se desvia da verdade. Não quer enxergar a verdade. Por quê? Porque sempre foi assim, porque eu sempre agi dessa maneira, porque eu sempre vivi assim, porque assim desde quando eu era criança. Ainda que se leia o texto bíblico, mostra a verdade, a pessoa continua se desviando da verdade. Incoerência pura, voltado para as mentiras. Esse amuleto que você pagou 500 contos na igreja daquele falso pastor, não é nada, não vai te trazer prosperidade. Você tem que levantar de manhã e trabalhar, e se você não fizer isso, não vai aparecer o dinheiro. É fruto do seu trabalho, do seu empenho, da sua dedicação. Você colhe os resultados que Deus colocou na sua mão, porque tem muitos que plantam e não colhem, mas muitos plantam e Deus abençoa a sua colheita. Mas somente Deus abençoa essa colheita. Não são os amuletos, não são esses bandos de bagulhos vendidos, esses bagulhos gospels. Isso é lixo. Isso são ídolos que vêm alimentando o coração de várias pessoas. E por fim eu quero te convidar a ler um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 10. 1 Coríntios 10. A partir do versículo 18. Considerem o povo de Israel: os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer?
Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos ciúmes do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Pastor, não tem problema eu ir lá naquele local de idolatria. Não tem nada a ver. Será que não tem nada a ver você participar da mesa que está posta para demônios? Colocada para demônios? Por trás da idolatria há demônios. É o que a Bíblia afirma. Por trás dessa escravidão, os demônios estão conduzindo para que isso aconteça e você permaneça escravo desses ídolos, para que você se afaste de Deus, permaneça numa situação onde a sua vida desagrada a Deus. Então eu acredito que fica muito claro dentro da palavra de Deus que idolatria é pecado e é ação demoníaca. Não há como nós termos qualquer tipo de aliança com a idolatria, seja ela partindo da religião católica romana, da Umbanda, do Espiritismo, ou desses chamados pastores evangélicos que não são, se auto-intitularam assim, segundo a palavra de Deus, não são. Então a primeira coisa que nós devemos nos lembrar: nos afastemos da idolatria, pois é pecado. Devemos combater todo e qualquer tipo de idolatria, inclusive se ela nascer ou aparecer no nosso meio. A idolatria não pode ter nenhum tipo de espaço dentro da casa de Deus. E o que acontece quando os ídolos caem por terra? Demétrio nos dá um direcionamento. Ele diz que quando os ídolos são mostrados, eles caem em descrédito. Versículo 27. Não somente há o perigo de nossa profissão perder a sua reputação. Veja, Demétrio está preocupado com o seu lucro e com a sua profissão. Mas será que as outras pessoas se preocupariam com o lucro dele? É óbvio que não. Qual que é o apelo dele então? Vou apelar para a religião da pessoa. Mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito, e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina. Quando os ídolos caem, os falsos deuses caem também por terra. Quando os ídolos são mostrados, quando os ídolos são denunciados, a escravidão tem fim, as pessoas são libertas, porque elas conhecem o verdadeiro Deus. Nós temos vivido num país, numa cidade, num contexto religioso, onde os cristãos se calaram para agradar aqueles que adoram os ídolos, ao invés de denunciar essa falsa crença, essa falsa verdade. Se chamam cristãos, mas se acovardaram, querendo agradar as outras pessoas, permitindo que elas se mantenham escravas, ao invés de trazerem elas para a luz, para a libertação, para uma vida livre dos ídolos. Aliás, há aqueles que se dizem cristãos, que não têm coragem de denunciar, até quando aqueles que são ditos evangélicos cometem a idolatria. Não vou falar mal porque ele se chama pastor, porque ele diz que é um apóstolo. Não vou, eu estou vendo o pecado na minha frente, mas eu não vou falar nada. Covardes. É idolatria sim, é hipocrisia sim, é escravidão sim. É podre aquilo que essas pessoas têm feito para obter lucro. É podre. Diante dos olhos de Deus, diante da Bíblia, é podre. Não podemos nos acovardar diante disso, porque quando nós falamos a verdade, há libertação. Eles são destituídos do poder, de tal forma que há liberdade para as pessoas. O texto continua:
e vai mostrar que as pessoas não gostam de ouvir isso. Do versículo 28 ao 31, eles ficam furiosos. Eles querem pegar essas pessoas e arrastam elas para o teatro. Por quê? Porque eles preferem continuar na escravidão. Não querem ouvir a verdade. Não querem entender o que está escrito na palavra de Deus. Preferem permanecer com seus hábitos e costumes, porque é a minha tradição. Preferem ser escravos e não homens e mulheres libertos por Deus. Não espere você que toda vez que você disser que idolatria é pecado, alguém vem te dar um abraço e fala obrigado, porque agora eu estou livre. Não espere você que aconteça sempre isso, porque muitos vão preferir ficar com os olhos vendados, vivendo os seus delitos e pecados. É como você disser a um ladrão: ladrão, deixe de roubar. E aí ele vai ficar bravo com você, porque ele não quer deixar de roubar. Adúltero, pare de adulterar. E ele vai ficar bravo com você, chateado com você, porque ele quer continuar adulterando. Aí você vai dizer: idólatra, deixe de ser idólatra. E ele vai ficar bravo, porque ele quer continuar na idolatria, porque ele gosta do pecado dele. Por mais que o pecado dele o afaste de Deus, ele gosta do pecado. Então esteja pronto para ter embates. Esteja pronto, mas seja corajoso. Não deixe de falar daquele que te tirou das trevas e te colocou na luz. Não deixe de falar daquele que te tirou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho amado, Jesus Cristo. É necessário ser corajoso. E o que há nessas pessoas? Confusão. Versículo 32. A maior parte do povo nem sabia porque estava ali. Eles estavam lá e nem sabiam por quê. A confusão. Por que eu estou aqui? Por que eu adoro a imagem? Porque meu pai me falou que era assim desde criança. Então desde criança eu continuo adorando essa imagem. Por que você adora a imagem? Porque o pastor disse que isso é de Deus. Mas você leu isso em algum lugar na Bíblia? Não, não li. Nem sei o que é Bíblia. Então é necessário que as pessoas se voltem para a verdade das Escrituras e parem com esse auto-engano. Eu quero continuar sendo enganado. Está no meio da confusão, continua na confusão, não sabe nem por que está na confusão, mas não abre mão da confusão para a verdade das Escrituras. Mostra também intolerância. Quando um foi colocado para falar, pelo simples fato dele dizer: sou judeu, eles já não quiseram mais ouvir. Versículo 34 diz isso. Mostra que são intolerantes os idólatras, não querem ouvir a verdade. Uma pessoa que diz devota de Maria, quando você pega a Bíblia e lê Lucas, e onde Maria diz que Deus é o Salvador dela, e ela ora a Deus para que Deus aguarde, e ela demonstra adoração a Deus, ela não quer ouvir que Maria precisa de um Salvador. Ela prefere negligenciar as palavras da própria Maria. Aliás, Maria seria a primeira pessoa que ia ser contra qualquer tipo de adoração a ela, porque ela é uma irmã nossa, devota e dedicada a Deus, por isso chamada, por isso escolhida para dar a luz a Jesus. Os apóstolos, Pedro, Tiago, João, seriam totalmente contrários a qualquer tipo de adoração a eles. Os anjos, totalmente contrários a qualquer tipo de adoração a eles. Por quê? Porque eles têm a plena consciência de que a adoração deve ser dada somente a Deus, somente a Jesus. É necessário que essas pessoas caiam na realidade de que a Bíblia Sagrada demonstra de forma clara e objetiva de que somente Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador. E somente um momento esses idólatras vão se sentir satisfeitos, quando do versículo 35 ao 41 há uma concordância com aquilo que eles dizem, ainda que não seja verdade.
Mas se você disser tudo bem, eu concordo com você, eles vão se sentir aceitos e felizes. E qualquer tumulto vai se dissipar. Mas nós não fomos chamados, convocados a criar esse tipo de clima. Não somos chamados a isso, a sermos hipócritas e a deixar pessoas irem para o inferno na sua idolatria. Não somos chamados a dizer para a pessoa: a mentira está correta, continue mentindo. Porque tanto mentira quanto idolatria é pecado. Então somos convocados a dizer às pessoas: livre-se da idolatria, fuja da idolatria, seja ela de qualquer cunho, seja de idolatria de imagens, seja de idolatria aos lucros, ao dinheiro, aos amuletos da sorte, às superstições. Volte-se para a palavra de Deus. Irmãos, o que tem de crente olhando o zodíaco, olhando o signo, é muito. É muito crente que quando ele lê na palavra de Deus que ele precisa mudar, ele não tenta mudar não. Mas quando lê no signo dele que se ele usar rosa vai dar tudo certo, ele usa rosa. Se ele usar amarelo, ele vai ter dinheiro, ele usa amarelo. Tem um bando de crente idólatra no final de ano vestido de branco, de vermelho, de amarelo. Porque não, se eu vestir vermelho, eu vou arrumar um par, vou ter um relacionamento. Não, você só está dizendo para quem está ao redor que eu estou encalhada. Só isso que você está dizendo. Vai vestir amarelo, só está dizendo para os outros: eu estou quebrado, estou precisando de dinheiro. Só isso que você está dizendo. É pura superstição. Vai lá na praia pular ondinha. Vai dedicar os seus desejos a Iemanjá. Um monte de crente fazendo isso. Dito crente, diz que é crente, fala que crê em Deus, mas está voltado para os ídolos. Em nome de Jesus, irmãos, se afaste dos ídolos, porque por trás dos ídolos há demônios, manipulando a situação para fazer as pessoas escravas das suas próprias conquistas e desejos. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que o único a ter espaço nos nossos corações e na nossa vida seja o Senhor. Que nossa vida não tenha nenhum espaço para ídolo algum, Pai. Que os ídolos caiam por terra em nossas vidas e que o Senhor reine totalmente, plenamente, para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Nós encerramos assim esse culto, oração silenciosa, nos despedimos e eu espero que você tenha entendido realmente o grande perigo que é a idolatria para todos nós. Deus abençoe, uma boa semana e até quarta-feira para aqueles que virão na quarta ou até domingo para aqueles que virão no próximo domingo.